Vamos falar do zinco, então. Gente, zinco é fundamental para o desenvolvimento neurocognitivo da criança. Ele é fundamental não só para isso, mas para essa criança crescer, para essa criança falar, para essa criança não ficar doente o tempo todo, tá? Então, ele é fundamental em vários aspectos na infância. E é um dos nutrientes que mais estão deficientes na infância, tá? Que mais estão deficientes. Então, a gente precisa se atentar para ele com muito cuidado. Como é que eu costumo conduzir com o zinco, tá? Eu vou entrar, gente, normalmente depois de 1 ano, tá? Antes disso, como eu não faço exame normalmente antes disso, eu não uso. Mas, por exemplo, a gente pegou uma criança, prematura eu uso, tá? E prematura a gente pode fazer uma live só de prematura, mas prematura eu uso. Mas a gente pegou uma criança que entrou na escolinha com 5 meses, com 6 meses, né? E a gente essa criança começou a ficar muito doente, eu entro com zinco antes, tá? Então, tudo vai depender do nosso caso, né? Então, e aí, com 1 ano, eu sempre faço o exame, dependendo do valor do exame, a gente entra com a suplementação ou não. Normalmente é necessário, tá? E é um dos nutrientes que eu mais uso para prevenção de infecções respiratórias, né? Fora essa parte do neurodesenvolvimento, que ele é fundamental. Por que a gente tem tanta deficiência de zinco? As nossas fontes alimentares são muito escassas. Quais são as nossas fontes alimentares de zinco, gente? Ostra, que ninguém come, se ninguém morar em Florianópolis, ninguém come ostra sempre, né? E a gente tem também no arroz, um arroz integral a gente tem um pouco, carne vermelha também, tá? Então a gente precisa ter um pouquinho aí de cuidado, porque as nossas fontes alimentares são um pouco limitadas, tá bom? E o zinco, gente, ele é um dos nutrientes que mais demoram para subir. Então, às vezes, a gente entrou com a suplementação, a gente vai ver resultado ali depois de 6 meses, muitas vezes, de uso. Então, como a gente não vai ficar repetindo, né? Como é fácil para adulto, repete daqui 2 meses. Eu só repito em 2 meses se tá muito ruim de criança, senão eu espero 6 meses pelo menos, né? Porque, gente, tirar sangue de bebê e de criança é o ó, né? Vamos combinar que não é uma coisa fácil. Então, eu evito ficar fazendo isso de forma, né, muito rotineira. Mas se precisar, a gente faz, obviamente. Então, eu passo pelo menos aí por uns 4 meses, tá? Seguidos pra gente avaliar depois de novo se precisa manter ou não, tá? Se o zinco sérico tiver alto, mas eritrocitário baixo. Isso é o mais comum, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia, no meu mestrado, eu fiz avaliação de crianças que eram imunossuprimidas, né? Que tinham deficiência de GA, que é uma imunodeficiência primária. E eu avaliei o zinco e o selênio dessas crianças, o eritrocitário e o sérico. 70% das crianças, né, aproximadamente 70%, estavam com o zinco sérico bom e o eritrocitário baixo, tá? Então, o eritrocitário, ele é soberano. Então, é a forma ideal da gente avaliar o zinco sempre, tá? O eritrocitário, é por ele que a gente vai se guiar. Tudo bem? E aí, se tiver baixo, mesmo com o sérico alto, vale suplementar sim, tá? O sérico, ele é muito volátil, ele depende de muitas coisas, assim, ele se altera muito facilmente, tá bom? Então, eu uso pelo menos aí 4 meses, tá? Certo, gente, do zinco. E aí, ao longo da infância, a gente vai suplementando conforme vai sendo necessário. Então, precisou por algum motivo, a gente entra, né? Tá começando. E o zinco, ele é legal nas infecções respiratórias, entrar o quanto antes. Então, a criança começou, narizinho escorrer, a gente já coloca zinco pra ela, pra gente evitar, né, que essa infecção se perpetue, tá? E a quantidade de zinco para criança de 4 anos vai depender muito do peso, tá? Zinco vocês podem calcular mais ou menos também 1 miligrama por quilo de peso. Mas muitas vezes eu uso menos do que isso, tá? Então a gente pode fazer isso sem problemas. E zinco elevado é alguma coisa que ela tá consumindo, alguma fonte aí, tá? Mas faz zinco eritrocitário, tá, gente? A gente se baseia por ele, não faça um zinco sérico plasmático, tá? Eu faço muitas vezes zinco sérico plasmático porque é o recurso que a gente tem, porque o eritrocitário ele ainda é caro pra fazer. Mas o ideal é a gente se basear pelo eritrocitário, tá? E o zinco pode causar alterações gastrointestinais? Pode sim, tá bom? Por isso que a gente coloca, né, sempre ele quelado, tá?
E para casos respiratórios também, gente, eu uso normalmente 2, 4 miligramas aí nas crianças menorzinhas, tá? E no caso de diarreia, que a me perguntou, aqui no caso de diarreia, o zinco a gente usa dosagens maiores, tá? E aí são 20 miligramas, né? Porque crianças morrem de diarreia, tá, gente? É diferente de adulto. Criança pode morrer de diarreia porque eles desidratam muito fácil. Então a gente precisa suspender essa diarreia, bloquear essa diarreia o quanto antes. E aí 20 miligramas de zinco é uma dosagem ótima para suspender essa diarreia aí. E eu uso normalmente até melhorar e depois eu diminuo a dose, tá? Mas eu mantenho por mais um tempo sim, tá bom? Tudo bem do zinco?